Fala galera, bem-vindo a mais uma live, um café pro treino. E nós estamos na nossa live de número 21, com um assunto que eu gosto de falar bastante, que é sobre a rotina ideal de Mike Mentzer, uma visão de estímulos aí, além de apenas exercícios. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos então aí, você que está chegando agora, fica comigo se você gosta de treinamento, se você gosta de treinar em alta intensidade, se você gosta de musculação. Hoje nós vamos passar uma ideia e mostrar como que funciona a rotina ideal de Mike Mentzer, como que ele via e estruturava o treinamento de musculação e as divisões de treino de Mike Mentzer. Obrigado a todos vocês aí, já estou vendo o pessoal entrando. Sejam todos bem-vindos. Se você gosta de musculação, aqui é o lugar certo para você. Aqui é a parada do treinador. Se você é um treinador, se você é educador físico, se você é estudante de educação física, eu criei essa live, um café para o treino, justamente para falar sobre tudo que envolve a musculação. Então nós temos lives de dicas, nós temos lives sobre treinamentos, nós temos lives sobre o mundo da musculação, como, o que acontece na vivência prática, no dia a dia dentro das academias. Então aqui é a parada do treinador. E você que está chegando depois e vendo essa live como replay, se você tiver alguma dúvida também, você pode me chamar no direct, mande uma mensagem lá para mim que eu vou estar respondendo, vou estar falando com você, vou estar te atendendo, vou estar dando todas as orientações possíveis. Não é porque você não participou da live ao vivo que não iria responder você. E quem estiver aqui, quem estiver assistindo a live, me acompanhando aqui, se você tiver alguma dúvida, se você tiver querendo saber alguma coisa, você pode estar respondendo aí, mandando na caixinha de comentários, que eu vou estar te respondendo mais tarde, tá? Depois de entregar todo o conteúdo aqui, eu abro as caixinhas de perguntas. Se tiver algum comentário, se tiver alguma pergunta, eu vou estar respondendo. Beleza? Então, pessoal, nós estamos na nossa live de número 21 no Um Café pro Treino. Você que está se chegando agora, você que está vendo essa live em replay, mas nunca viu outra live comigo, aqui deixa eu só fazer uma apresentação rápida aí. Meu nome é Renan Fagundes Demarque, sou sócio proprietário da Academia Esparta. Então eu vivencio dentro da prática mesmo da sala de musculação. Eu vejo todo dia essas questões de treinamento e de como funciona o mercado de trabalho. Então aqui eu passo dicas aí para quem é estudante, para quem é profissional da educação física que trabalha dentro das academias, ou para você que é recém-formado, que está começando agora a sua carreira, começando agora a procurar um emprego dentro da academia, dar aulas de instrutores, de personal trainer. E também é muito valioso para você que gosta de treinar, que não é profissional de educação física, mas gosta de treinar e quer aprender mais sobre o treinamento. E justamente hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre a rotina ideal de Mike Mentzer e como você vai aplicar isso daí na prática. E vamos desvendar algumas coisas aqui, se funciona ou se não funciona. Então, por isso que o tema da nossa live hoje de Mike Mentzer, é a rotina ideal, uma visão de estímulos que vai além de apenas exercícios, tá ok? Porque uma dica que eu vou passar aqui agora, Mike Mentzer, ele sempre falava o seguinte, que o músculo ele se acostuma à intensidade e não ao exercício. Então, uma forma que Mike Mentzer sempre queria para progredir nos seus resultados, no seu treinamento, é tentar aumentar a intensidade do exercício, não ficar trocando de exercício. Eu vejo dentro da sala de musculação, na vivência prática, muitas pessoas fazendo um exercício hoje e logo daqui 2 semanas, uma semana só já troca de exercício. Então fica trocando constantemente de exercícios. Ele faz 2, 3 semanas um exercício, aí depois na 4ª semana já troca de novo porque acha que não está pegando, não está doendo mais. E o músculo, ele não se acostuma ao exercício. É claro que existe o princípio de especificidade, que quando você troca um exercício para o outro, você vai trabalhar as fibras musculares de uma outra forma e vai sentir doer, você vai sentir ficar dolorido de uma forma tardia, que aí você sente aquela dor depois de 1, 2 dias depois, mas isso não significa que é porque está doendo mais, que você trocou o exercício, que seu músculo está evoluindo. Não é só assim que se vê um treinamento. E Mike Mentzer dizia essas questões, você se acostuma à intensidade e não ao exercício.
Então, quando você está lá, que não está sentindo mais dor na sua musculatura, só que se você aumentar a intensidade, provavelmente também vai sentir doer, vai sentir queimar, pode te dar uma dor tardia, que é ficar dolorido de 2 dias depois do treinamento. Então, quando você vê os seus exercícios, você tem uns exercícios que você mais gosta ou que você precisa fazer, antes de ficar pensando em trocar aquele exercício, procura ver os meios que você tem para conseguir aumentar a intensidade daquele exercício, porque vale muito a pena você sempre tentar fazer um treino mais intenso. Quando você consegue realizar um treino mais intenso, você está progredindo na direção certa, principalmente se você quer ganhar força e volume muscular. Então, esse é a nossa live de hoje, falando sobre Mike Mentzer e sua rotina ideal e como que ele via essa questão de uma visão de estímulos para conseguir ganhar força e volume muscular. Para você que está acompanhando aqui a nossa live agora, então só para explicar, pessoas que alguns alunos já assistem as lives, já acompanham as lives, sabem que eu transmito as lives pelo meu computador. Então aqui não fico vendo às vezes quem está entrando, não consigo ver por aqui. É por isso, exatamente por isso, que eu sempre peço que se você tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar na caixinha de perguntas aí, que no final da live eu vou estar respondendo, ok? E então, como eu uso aqui pela tela do meu computador, eu uso duas telas. Essa que vocês estão me vendo aqui, que só está eu, onde eu estou falando com vocês. E também uso essa outra cena, onde eu vou estar passando alguns slides aqui para a gente acompanhar e falar sobre essa rotina ideal de Mike Mentzer, que é o assunto da nossa live de hoje. E aqui, já começando no nosso conteúdo da nossa live, eu quero apresentar para quem não conhece quem é Mike Mentzer. O meu Instagram tá chegando bastante gente ultimamente, perguntando algumas coisas, se interagindo comigo. E talvez você não conhece ainda quem é Mike Mentzer. Outros que já acompanham, que me acompanham bastante tempo aí, sabem que eu sempre posto alguma coisa ou faço referências a Mike Mentzer, Arthur Jones, enfim, Dorian Yates, Valdemar Guimarães, enfim, outros profissionais que gostam da metodologia do treinamento de alta intensidade. Há 2 semanas atrás eu fiz uma live e falei das rotinas de treino, como que Arthur Jones via seu método de treinamento de alta intensidade, a Nautilus Training. Se você não assistiu o de Arthur Jones, ele vai estar disponível só mais uma semana no canal do meu YouTube, @RenanDemarque Treinador. Lembrando que as lives que eu faço aqui no meu Instagram, ela fica disponível por apenas uma semana aqui no meu Instagram. E fica disponível por 2 semanas lá no canal do YouTube. E aí depois eu tiro ela da plataforma, desses meios de comunicação, que é o Instagram e o YouTube, e deixo somente na plataforma para a área de membros com os meus alunos. Então, se você tiver interesse em saber sobre o método de treinamento de alta intensidade de Arthur Jones, corre lá no meu YouTube que você vai encontrar ela lá, beleza? E aqui nós vamos falar então hoje sobre a de Mike Mentzer, a rotina ideal, e como o Mike Mentzer via essas questões de treinamento de alta intensidade. E no decorrer das nossas conversas eu vou também dando algumas dicas aí do que acontecia com o Mike Mentzer para ele ter essa visão. Bom, deixa eu primeiro apresentar para você então quem é Mike Mentzer. Se você não conhece ou você já sabe quem é, mas eu vou estar explicando aqui e apresentando um pouco ele na nossa live. Mike Mentzer foi um fisiculturista dos anos 70. Ele foi um fisiculturista que ele competiu junto com Arnold Schwarzenegger. Ele era daquela old school, daquela era old school. Ele era um tremendo fisiculturista na década de 70. Ele tinha um potencial muito bom. Ele era geneticamente moldado para o fisiculturismo. Ele foi um cara que ele conseguiu uma pontuação perfeita. O que é a pontuação perfeita? Quando um atleta fisiculturista entra no palco, ele praticamente entra com nota 10. Lá naquela época, né, na pontuação do fisiculturismo, você entra com 300 pontos. Você entra carregado de energia. De acordo com que você vai, os juízes, os jurados ali vão vendo que você tem algumas imperfeições. Um lado tá, tipo, pernas está muito inferiores do que a parte superior. Você tem assim alguns buracos, né? Você tem algumas imperfeições no seu shape e você vai perdendo pontos. Então aí você vai tirando pontos. Os jurados, eles vão reduzindo a pontuação de um atleta e não acrescentando pontuação. Então todos os atletas, quando sobem em cima do palco, eles estão lá com uma nota praticamente 10.
E Mike Mentzer subiu então com essa pontuação máxima. E ele acabou ganhando a pontuação perfeita, ou seja, nenhum dos jurados que estavam julgando ele tirou pontuação de Mike Mentzer, colocando ele como se fosse o shape perfeito para aquela noite, uma pontuação perfeita. E se não bastasse isso, que é muito difícil de se acontecer, eu só conheço Mike Mentzer que conseguiu isso, não sei te dizer o nome de quem conseguiu essa pontuação perfeita no mundo do fisiculturismo, mas eu sei que uma vez é praticamente muito difícil de acontecer, porque sempre alguma irregularidade algum atleta tem. E Mike Mentzer teve a façanha de fazer isso por 2 vezes. Mike Mentzer não foi nenhuma vez campeão do Mr. Olympia, mas diversas vezes, diversas competições sobre Olímpia, né, sobre o bodybuilding, né, competindo, ele ganhou diversas vezes. E ele conseguiu 2 vezes aí no campeonato profissional, competição profissional, 2 vezes essa pontuação perfeita aí de 300 pontos. Mike Mentzer, ele foi considerado, até hoje ele é considerado um dos fisiculturistas mais inteligentes que já existiu. Ele era um cara que entendia muito sobre a fisiologia do estresse, sobre a fisiologia clínica, sobre a fisiologia médica, sobre a fisiologia do esporte. Ele entendia muito sobre nutrição, ele entendia muito sobre psicologia, ele entendia muito também sobre filosofia. Foi assim que ele foi construindo a base do método de treinamento de alta intensidade dele, que é o Heavy Duty. Ele o batizou esse método de treinamento como Heavy Duty. Ele então construiu uma sólida base, né, vindo aí de profissionais como Arthur Jones, como outros profissionais da fisiologia do estresse, como Hansel, enfim, outros médicos, outros doutores, tudo voltado ao treinamento e sobre questões psicológicas, filosóficas e sobre treinamento também. Ele chegou um cara que chegou a treinar, né, conheceu os princípios do método de treinamento da Nautilus, que é o de Arthur Jones. Arthur Jones chegou a treinar Mike Mentzer. Ele chegou a trabalhar até para Arthur Jones e ele aprendeu todo o conceito da base do treinamento de alta intensidade com Arthur Jones. A diferença é que Arthur Jones ele visava uma coisa mais em massa e ele visava a população geral, então ele trazia mais saúde para pessoas em geral. Arthur Jones também auxiliou vários fisiculturistas, só que fisiculturista precisa de treinar de uma forma mais intensa localmente, a fim de evoluir o máximo do potencial da massa muscular ali daquela região. E aí, vendo isso, entendendo essas necessidades, essas dificuldades, foi que Mike Mentzer pegou a metodologia, né, o método de treinamento de alta intensidade, que era o que Arthur Jones proclamava, e dividiu ele. Então, se você acompanhar a live, você assistir a live que eu fiz aí semana retrasada, você vai ver que Arthur Jones ele falava do método de treinamento de alta intensidade como corpo inteiro. Então ele colocava lá corpo inteiro para se treinar 3 vezes na semana. Mike Mentzer, entendendo essas questões da alta intensidade, ele aumentou a intensidade local, só que ele desmembrou, dividindo assim os grupos musculares, fazendo algo como se fosse ABC, que é o que se conhece aí. Deixa eu só dar uma configurada aqui, que parece que o meu vídeo acabou travando. Deixa eu ver. Opa, voltamos. Pessoal, outro detalhe, tá? Quem quer aprender mesmo a fazer live deve fazer ao vivo. Como eu transmito aqui pelo meu computador que eu falei, eu uso o meu celular como câmera e às vezes ele dá uma travada no vídeo. Se der uma travada no vídeo, eu só corrijo, tá tudo ok, bacana, e aí a gente volta a nossa live. Porque eu acabo vendo aqui que travou, né, como é pelo celular, e acabo voltando. Não sei porque isso está acontecendo, mas ele acaba dando uma travada. Me fala aí se vocês estão ouvindo o áudio, se está tudo ok. Beleza? O áudio eu sei que não trava, mas qualquer coisa é só avisar. Mas então, enfim, Mike Mentzer, ele pegou e desmembrou esse modo de treinamento de alta intensidade de Arthur Jones e ele acabou dividindo, criando divisões de treino para deixar treinos mais intensos localmente, a fim de evoluir mais aquele local. E assim nascia o treinamento Heavy Duty de Mike Mentzer. Mike Mentzer ele também chegou a trabalhar por um tempo em consultório psiquiátrico e ele teve uma parte da vida dele
trabalhando junto com um médico que era psiquiatra. Então ele entendia bastante desses conceitos de mente. Tanto é que Mike Mentzer sempre falava, né, que você deve sempre estar 100% mentalmente e fisicamente para se treinar. Então ele tinha bastante desses conceitos psicológicos, uma parte que eu gosto bastante de Mike Mentzer. E ele chegou a entrar numa universidade de medicina para se formar como psiquiatra. Só que ele depois acabou abandonando essa parte da medicina e não acabou se formando como médico. Mas ele gostava bastante dessas questões de psicologia e gostava também das questões filosóficas. Ele estudou bastantes filósofos também aí da antiguidade, e uma das bases dele também é Anne Humboldt, se eu não me engano o nome, que era uma filósofa que fez uma base, que tem uma base sólida no método de treinamento Revidury aí, construído por Mike Mentzer. Então, hoje nós vamos trazer como tema dessa nossa live aí a rotina ideal de Mike Mentzer. Como que ele vê essa questão aí, uma visão de estímulos além de apenas exercícios. E para você saber o que é uma rotina ideal, para te explicar o que é uma rotina ideal no treinamento, principalmente quando envolve o treinamento de alta intensidade, a rotina ideal é uma rotina que estimula o crescimento muscular. Isso deve ser óbvio. Então, quando você está querendo ganhar hipertrofia muscular, você está querendo ganhar força e volume muscular, você precisa ter uma rotina de treinamento que vá favorecer a hipertrofia muscular. Ou seja, você tem que fazer um treino favorável ao estímulo, né, da musculatura, para fazer as contrações, parte concêntrica e excêntrica da musculatura, a fim de se gerar um estímulo, um sinal anabólico. Então, esse treinamento deve estimular o crescimento muscular. Então, o treinamento ele só estimula, ele não vai te deixar grande. Você pode até ficar inchado, ter bastante fluxo sanguíneo durante o treinamento, sentir a musculatura mais cheia. Mas isso não significa que ela já está maior e mais hipertrofiada ali. Quando nós treinamos, apenas nós mandamos um estímulo muscular, um estímulo anabólico. Depois, para que ocorra o crescimento da musculatura e a hipertrofia, você vai precisar ter boas noites de sono, você vai precisar ter uma boa recuperação, um descanso e também fazer uma boa alimentação, para que esse sinal anabólico gerado pelo treinamento se concretize. Porque aí na hora que você descansar e se alimentar, é onde vai ser construído um aumento da hipertrofia muscular. E para que isso ocorra, dentro da rotina ideal também, deve-se permitir que o crescimento ocorra. E como que se permite que o crescimento ocorra? Claro que descansando e se alimentando. Mas na rotina ideal, é uma rotina que ela não deve ser longa, ao ponto de esgotar toda a capacidade de recuperação dos efeitos do treino. Ou seja, quando você treina musculação, faz um treinamento de alta intensidade, você usa o fator energético como glicogênio muscular. Então, Mike Mentzer ele via dessa forma as suas rotinas de treino, a sua rotina ideal. Então, se você usa glicogênio muscular como fonte primária de energia para treinar a musculação, para fazer treinos intensos, quando você termina o seu treino, você abaixou seus estoques energéticos, você acabou desgastando o seu sistema energético. E para isso você precisa comer, se alimentar e descansar, a fim de que os estoques de glicogênio muscular voltem. A nossa musculatura é como se fosse um tanque, e ela cabe X de energia, X de glicogênio muscular. E você, quando treina, você desgasta ele. No seu descanso, você vai começar a voltar o glicogênio muscular. E quando você treinar de novo, vai desgastar mais ainda. Então, Mike Mentzer via que o treinamento deveria ser somente o necessário para estimular a hipertrofia muscular, o crescimento muscular. Você não precisa fazer nada mais do que isso. E se você desgastar muito o seu sistema energético de glicogênio muscular, você vai precisar de mais tempo para se recuperar. Um treino de musculação bem feita, um treino de alta intensidade bem feito, se você se alimentar exatamente bem, cerca de 24 horas depois, com dietas favoráveis ao carboidrato hipertrófico, fisiologicamente falando, você vai demorar cerca de 24 horas somente para recuperar o seu glicogênio muscular.
Isso se você se alimentar bem, se você não desgastou todo o seu sistema energético de glicogênio. Demora no mínimo 24 horas. Mas quando você faz treinos bem feitos, treinos de alta intensidade, você vai demorar mais tempo até, dependendo de como está o ajuste da sua dieta. E quando você volta o estoque de glicogênio muscular no músculo, não significa que ele já está hipertrofiando, que ele já está crescendo. Não é assim que funciona. Antes de gerar uma hipertrofia muscular, um crescimento muscular, o seu corpo vai estocar de volta o glicogênio muscular, para depois ele tentar fazer a hipertrofia muscular, que demora mais. Então, se você fez um treino muito bom em alta intensidade, você vai demorar cerca de 24, 48 horas só para voltar o glicogênio muscular e depois começar a se gerar, estimular uma começar a construção da hipertrofia muscular, que aí levaria mais tempo ainda. Então, Mike Mendes ele sempre via essas questões. E por que seu corpo vai tentar fazer uma hipertrofia muscular? Ele vai tentar fazer uma hipertrofia muscular para aguentar a demanda do treinamento. Porque se você for lá e colocar a mesma intensidade e o mesmo volume de treino, ele suportar aquele treinamento, porque antes ele se desgastou demais. E aí ele tenta gerar uma hipertrofia, que aí com uma hipertrofia, um músculo maior, ele consegue acumular mais energia, mais glicogênio muscular ali dentro. Então o Mike Mendes ele via sempre essas questões na hora de montar a rotina ideal e saber quantos dias ele vai acabar treinando dentro da semana e o que ele vai acabar fazendo. Então ele precisa estimular e permitir que o crescimento ocorra. Então aí ele vai dar descansos para fim de permitir esse crescimento ocorrer. Quando você vai lá e treina de uma forma intensa e vai abaixar seus estoques de glicogênio muscular, e se logo você não se alimentou bem, não descansou bem e não conseguiu recuperar, pelo menos recuperar o seu glicogênio muscular, e logo você vai treinar novamente no outro dia, ou 2 dias depois você vai treinar, só que não recuperou totalmente seu glicogênio muscular, novamente você vai treinar de novo e vai abaixar mais ainda o seu estoque de glicogênio muscular. Ou seja, já tinha um buraco porque você não tinha deixado fazer a recuperação certa. E agora você treina de novo, você aumenta mais ainda o buraco. E isso te dificulta mais ainda a você ter hipertrofia muscular. Porque, lembrando, sempre antes de acontecer uma hipertrofia muscular, o seu corpo vai tentar voltar aos estoques de glicogênio, deixar eles cheios dentro da musculatura. E quanto mais longo também o seu treinamento, quanto mais longo você fizer, você vai abaixando mais ainda seus fatores energéticos. Tanto é que chega um ponto que o seu treino fica tão volumoso, tão longo, que se não tiver mais glicogênio muscular para fornecer energia, o seu corpo vai começar a catabolizar, vai começar a quebrar as fibras musculares para se voltar aminoácido na corrente sanguínea, a fim de se tentar gerar glicogênio muscular para fornecer fonte de energia para fazer aquela atividade. Então, ou seja, o seu treino também ele deve ter uma duração de tempo suficiente para estimular o sinal anabólico. Mais do que isso seria catastrófico e você não estimularia a hipertrofia muscular, você catabolizaria, iria gerar uma exaustão de treino. Ou seja, você poderia começar a entrar em overtraining ou overreaching, né? Porque você estaria catabolizando para tentar gerar energia para fazer o exercício. Se for muito brusca, muito essas quedas de sistema energético, aí você pode ser que você passe mal, comece a desmaiar, mas quando você viu que você chegou no seu limite, o ideal já é parar. Então, os treinos mais eficientes são aqueles intensos, que estimulam o sistema anabólico e não seja longo, a fim de não desgastar todo o sistema energético a ter que começar a gerar catabolismo muscular para se conseguir construir, formar energia para continuar realizando seus exercícios. Tanto é que você pode perceber que quando você começa a treinar logo, você começa a conseguir colocar a intensidade mais alta. Se você for levar por muito tempo o seu treinamento, por horas dentro da academia, ele vai começar a se tornar menos intenso, principalmente menos intenso em sobrecarga. Porque aí você já desgastou muito seu glicogênio muscular e não tem mais aquela energia para fornecer para treinos intensos. Então isso caracterizava a forma de pensar de Mike Mentzer para se montar uma rotina ideal.
Então, a rotina ideal, só para simplificar, ela tem dois pontos extremamente importantes para se levar em consideração quando você vai pensar o que é uma rotina ideal. Então, o primeiro ponto é induzir o máximo possível da estimulação do crescimento, ou seja, fazer um treino intenso e suficiente para se mandar sinal anabólico, somente para sinalizar. Mais do que isso seria desnecessário. E usar o mínimo possível das capacidades de recuperação do corpo. Ou seja, se você deixar o seu treino muito longo, você não estará mais estimulando o sinal anabólico, simplesmente desgastando mais o seu sistema energético, o que levaria mais tempo depois, no descanso e alimentação, para se recuperar o estoque de energia, o estoque de glicogênio muscular, para o seu corpo, então, depois gerar uma hipertrofia. E aí, quando gera uma hipertrofia, você volta, faz treinos mais intensos, a fim de continuar evoluindo, continuar progredindo. Antes de eu mostrar aqui qual era a rotina ideal de Mike Mentz, o que ele chamava e preconizava de rotina ideal, e eu vou explicar como ela era vista, vou falar das rotinas, dos exercícios que ele fazia, mas antes de falar da rotina ideal, eu tenho que falar desse conceito para conseguir seguir a linha de raciocínio, que é o efeito indireto. Essa aqui é a nossa canequinha, ó. Para quem é lá da Academia Esparta, tá rolando uma oferta lá na Academia Esparta, onde tem uma caneca dessa aí, ó. Para quem é da turma de membros da Academia Esparta, ganhando uma canequinha dessa. Então, ó, para se falar, antes de se falar da rotina ideal, eu preciso falar aqui do efeito indireto. Esse efeito indireto ele foi falado por Arthur Jones. Então, como eu falei antes, Mike Mentz já treinou junto com Arthur Jones. Tanto é que Arthur Jones é um cara que tem grande impacto na forma de pensar de Mike Mentz para desenvolver e criar rotinas de treino, para se falar sobre treinamentos, principalmente treinamentos de alta intensidade. E Arthur Jones ele falava sobre essa questão do efeito indireto. E ele fazia uma analogia. Os nossos músculos, ele tem uma estrutura no nosso sistema ósseo e ele é ligado um com o outro. Aonde se insere um grupo muscular, se origina outro. Então, quando você vai mover uma articulação, quando você vai contrair uma musculatura, geralmente você acaba acionando, contraindo ou utilizando outros grupos musculares. Então, quando você vai fazer um exercício, como se for um supino, principalmente os exercícios compostos, principalmente eles, né? Um supino reto, você vai mexer a articulação do ombro e você vai mexer a articulação do cotovelo. De acordo com o que você vai fazendo, realizando os exercícios, aquele exercício ele é para o peitoral, um exercício de peitoral. Só que como ele move a articulação do ombro e a articulação do cotovelo, de acordo com o que você vai realizando aqueles exercícios e chegando à fadiga muscular, outros grupos musculares vão sendo muito acionados para continuar a execução do exercício. Ou seja, o supino ele é um exercício diretamente para peito. Só que ele é de forma indireta para ombro, porque move a articulação do ombro. Então você ali também está treinando o ombro. Aliás, o peitoral ele é o grupo muscular mais forte do que o ombro e o tríceps. E às vezes você não consegue colocar tanta intensidade de esforço para pegar o peitoral, porque quando você utiliza cargas mais altas e o seu ombro é fraco e o seu tríceps é fraco, eles falham antes de falhar totalmente o peitoral. Por isso que às vezes era utilizado sistemas de treino como pré-exaustão. Mas enfim, quando você faz o supino, você está trabalhando indiretamente o deltoide e o tríceps para fazer a execução do movimento, mesmo sendo um exercício totalmente para peitoral, de princípio direto para peitoral. Só que não para por aí. Aonde o peitoral também está encaixado, se você fizer ele tão intenso, você vai acabar acionando abdômen, você acaba acionando dorsal, porque o antagonista do peitoral é as costas. E se você for parar para perceber que quando você está fazendo a fase negativa, você contrai mais dorsal. E aí você está estimulando ali. E Arthur Jones ele fazia uma analogia da seguinte forma, como se fosse uma pedra dentro de uma piscina. Então imagine um local
onde você tem uma piscina, um copo d'água, onde você vai pegar uma pedra. Se você pega uma pedra e joga dentro da piscina, aonde essa pedra vai bater, vai gerar um impacto. A pedra tem um peso e, dependendo da força que você utilizar, vai aumentar a intensidade e vai dar um impacto dentro dessa piscina. Aonde a pedra bater na água, esse impacto vai ser maior, aonde vai ser gerado um buraco maior na água e vai gerar uma onda. Ali é, é o local onde a pedra bateu que foi feito o maior estrago. Só que essa onda, ela vai gerar uma outra onda, que vai gerar uma outra onda e que vai gerar uma outra onda. De acordo com que vai ficando mais longe, a água vai ficando mais longe do impacto onde a pedra bateu, as ondas vão se tornando menores. Mas mesmo assim ela é capaz de mover toda a água de uma piscina, né? Então ela acaba movendo águas muito mais além, muito mais longe do que aonde se bateu essa pedra. Quanto maior a pedra, ou quanto maior a intensidade que você tacar dentro da água, mais longe vai ser essa sinalização das ondas pequenas. E o Arthur Jones via esse mesmo princípio na musculação. Tanto é que muitas pessoas vão lá e fazem um determinado exercício, eles sentem outros grupos musculares. Porque quanto mais difícil vai ficando o exercício, você vai recrutando outros grupos musculares e vai acionando outros grupos musculares mais longe. É por isso, exatamente por isso, que quando se faz um agachamento, e tem estudos, artigos publicados aí, que quando a pessoa treina a perna, ela consegue mandar sinal anabólico e hipertrofiar até mesmo o bíceps, porque a perna é a pedra maior, é a pedra mais intensa. Então aqueles que treinam perna de verdade evoluem a parte superior. Eu já tive diversos alunos que treinaram de forma intensa, bem feita, um treinamento de alta intensidade de coxas, membros inferiores, que foi tão intenso aquele treino que no outro dia eles acordavam e relatavam que o peitoral ou dorsal estava inchado, porque ali recebeu muito sinal anabólico. Então olha só, a perna ela é grande, ela é forte. Tudo que tiver em volta da perna, como o abdômen, as coxas, se você treina coxas intensas, sua panturrilha vai ser muito acionada, o abdômen vai ser acionado, o peitoral, tudo vai receber esse sinal anabólico. E até mesmo bíceps e antebraço, que está longe, eles recebem pouco, recebem a onda fraquinha, mas recebem, porque o impacto foi muito alto e muito forte, que foi um treino de perna. E quando você treina costas, mesmo assim, mesma coisa. Tem muitas pessoas que vão fazer tríceps, e sentem muito o abdômen. Algumas pessoas vão fazer o puxador, imagina lá você no puxador frontal, e quando você está naquela série intensa, que você está se esforçando e quase não está aguentando mais, você acaba fazendo contração até mesmo da panturrilha, aciona até mesmo a panturrilha. Por quê? Porque se você estiver contraindo mais fibras musculares dentro do seu corpo, você acaba ganhando mais força para fazer a contração mesmo do exercício local. Você acaba ganhando mais poder de contração. Então, esse é o princípio do efeito indireto. E você tem que entender esse conceito do efeito indireto para conseguir pensar na rotina ideal e para estimular a criar a sua própria rotina ideal, ou para entender a de Mike Mentzer, que é o que nós vamos falar aqui. A rotina ideal de Mike Mentzer, e eu vou começar a falar sobre as divisões da rotina ideal de Mike Mentzer. Mike Mentzer, ele dividia o treino dele na rotina ideal em A, B e C, ou às vezes D. Quando que é a D? Sabe aquelas pessoas que treinam por muitos e muitos tempos, né, anos aí, somente superior, esquecem do inferior? Aí vai ver, ele está bem evoluído na parte superior e está bem menos evoluído na parte inferior. Quando você estimula o local, aquilo que eu falei antes, sabe o efeito indireto? Algumas pessoas falam assim, mas se tem um efeito indireto não era para mandar sinal anabólico para a parte inferior? Sim, era. Mas olha só, o impacto está batendo somente naquele local superior. Então ali o estrago é maior. Mesmo que você possa gerar hipertrofia no que está mais longe, mas você não está mandando depois localmente lá para se gerar anabolismo por igual por todo o corpo. Então você também tem que treinar as partes do corpo divididas. Não é somente fazer superior ou fazer pernas e achar que tudo vai evoluir. Você tem que treinar localmente. É assim que os fisiculturistas fazem, os bodybuilders, as pessoas que querem melhorar e deixar o corpo bem esteticamente bonito, tudo encaixado. Tem que treinar as regiões. Então,
Na rotina ideal de Mike Mentzer, quando a pessoa era bem evoluída, estava tudo equilibrado, ele dividia em A, B e C, que é o treino de peito e costas no treino A. No treino B, ou treino 2, né, que eu coloquei 1, 2 e 3, ou 1, 2, 3 e 4. No treino B, que é o treino 2, coxas por completo e abdominal. Coxas e perna e abdominal. No treino 3, que é o treino C, ombro, bíceps e tríceps. E no treino D, repetiria coxas, pernas e abdômen. Então, o Mike Mentzer, ele falava que a rotina ideal era A, B e C ou A, B, C e D. Aquelas pessoas que têm a parte inferior muito minguante, que não está legal, é fina, não tem muitas coxas, precisa realmente evoluir coxas, melhorar os treinos de perna, aí ele subia para mais um dia, fazer o treino 4, o treino D, onde ele encaixava outra rotina de coxa, a fim de se aumentar os estímulos locais para se mandar mais sinal anabólico local para tentar fazer a perna evoluir e se igualar e comparar um pouco aí as coxas, as partes superior. Porque senão as coxas não queriam evoluir. Muitas pessoas começam a treinar aí e tem um desequilíbrio muito grande entre a parte superior e a parte inferior. É por isso que a maioria das pessoas dentro da sala de musculação tem a perna fina, né? Tem a perna menos evoluída do que a parte superior. E depois, que aqueles que ficam anos fazendo assim, depois para corrigir leva vida. É muito difícil depois para corrigir. Hoje, você que me acompanha aqui sempre vê aí as postagens que eu faço, pode perceber que as minhas coxas contraídas, né, elas estão praticamente igual também bem simétrico com a minha parte superior. Mas isso me deu muito trabalho para corrigir, porque quando eu ia para academia, que eu comecei, eu fazia como a maioria das pessoas, cheguei até a parte superior evoluída e as pernas bem finas. A musculatura da coxa praticamente quase nem aparecia. E depois, para eu ter que corrigir isso aí, eu tive que aumentar a frequência dos meus treinos de perna, diminuir a frequência dos meus treinos de parte superior e treinar muito mais intenso a parte inferior para aumentar o sinal anabólico ali, a fim de fazer minha perna hipertrofiar para ver se iguala a minha parte superior. E deu muito trabalho. E para corrigir aqueles meus alunos que estão assim, também dá trabalho. E aí as pessoas sofrem mais. Se desde o começo eles já fizessem uma rotina ideal que vai hipertrofiando tudo, porque as pernas já são mais difíceis de hipertrofiar. E existem pessoas que têm mais dificuldades ainda de hipertrofiar as coxas. E aí, se ele deixa isso daí passar, imagina quão difícil isso daí não vai ficar. Então, o Mike Mentzer via essas divisões de treino: 1, 2 e 3, e 1, 2, 3 e 4, se fosse necessário gerar hipertrofia na coxa, mais do que na parte superior. Outro detalhe que Mike Mentzer via assim, o treino de coxa, ele treinava a coxa praticamente inteiro. Só que a parte superior era dividida, que ele falava que era necessário só para dar tempo de se treinar, e treinar com eficiência, mandar mais intensidade em peito e costas, e depois no outro dia ombro, bíceps e tríceps. Mas o efeito indireto mandava sinal anabólico por todas essas regiões. Mesmo no treino que era de peito e costas, acabava treinando ombro, bíceps e tríceps. E no treino que era ombro, bíceps e tríceps, acabava estimulando e mandando sinal anabólico bem eficiente no peito e costas. Então Mike Mentzer via suas rotinas dessa forma. E aí ele fazia um dia focado em peito e costas e fazia um dia focado em ombro, bíceps e tríceps e 2 dias focado em coxas e perna. A pessoa começa a treinar, os ratos de academia que tem a perna fina, eles vão lá e não tem uma proporção bem equilibrada disso. Aqui tá 50-50, sendo que 50% do treino é superior e 50% é inferior, no do Mike Mentzer, quando é 4 vezes na semana. Só que a de superior é dividida em 2 ainda, o que dá mais estímulos localmente para a perna, favorecer e ganhar tempo, ter mais estímulos para gerar hipertrofia muscular. Aí a pessoa, os ratos de academia que tem a perna mais fina, se você for ver o treino deles, é algo como segunda, terça. Segunda-feira é peito, ombro e tríceps, costas e bíceps na terça, quarta perna. Já tem um desequilíbrio aqui, sendo 2 para 1, 2 dias de superior para 1 de perna. Aí depois ele vai lá e repete. Na quinta, ombro e bíceps, peito, ombro e tríceps, e na sexta, costas e bíceps, e no sábado, perna.
Se ele fizer a perna no sábado, já aumentou o desequilíbrio, porque aí já, em vez de ser 2 e 1, agora se tornou 4 e 2. São 4 dias de superiores para 2 só de coxa. E aí, se ele não faz o sábado perna, aí que piorou toda a situação. 4 vezes na semana superior para 1 de coxa. Então, olha só que desequilíbrio. Mike Mentzer visava que você precisava realmente corrigir essas questões aí. Não visar somente dentro de um planejamento semanal, mas e sim dentro de um ciclo de treino, se for necessário. Então, isso é tudo voltado à rotina ideal de Mike Mentzer. Por isso que ela vai além de uma visão de estímulos, de uma visão apenas de exercícios, e sim como você vai estimular isso para mandar sinal anabólico, tá? E aí, falando aqui de como que é a divisão do treino 1, que pode ser chamado também como treino A, ele dividiu em peito e costas, aonde no peitoral ele utilizava o exercício de pec deck ou fly como pré-exaustão. Aí já vinha um sistema de treino de pré-exaustão com supino inclinado. E no supino inclinado ele poderia colocar até um rest pause para aumentar a intensidade aí e também aumentava um pouco o volume das contrações musculares. Então ele aumentava a intensidade aí tensional com um sistema de treino chamado rest pause. E aí muitos perguntam assim: é só isso o treino de peito? Sim, é só isso. E ele tinha boa confiança no que ele fazia e era o suficiente para se gerar hipertrofia muscular, porque você só precisa mandar sinal anabólico. É aquilo que eu falei antes do sistema energético lá. Você só tem que mandar o sinal anabólico. Mais do que isso, vai te desgastar. Então, o Mike Mentzer visava dessa forma. Só que é claro que você está treinando localmente ali, mandou estímulo, só que ainda você teria energia. Só isso seria pouco. Aí entra o treino de costas junto, que é outro grupo muscular grande, que é por isso que é reduzido também os exercícios, que são 2 grupos musculares grandes. Aí ele fazia pull down em pré-exaustão com puxador supinado. Então ele fazia o pull down lá para fazer uma pré-exaustão no dorsal, depois ele ia no puxador supinado. Quando ele usa essas pré-exaustão, ele está fadigando o músculo alvo e na hora que ele vai para o composto, como o supino, ou principalmente aqui no caso o puxador supinado, ele está movendo outra articulação, no caso do cotovelo, e trazendo o bíceps para auxiliar na puxada. E aí, o dorsal que já estava pré-fadigado vai receber o auxílio do bíceps, que estava fresco, a fim de se gerar mais sinal anabólico, maior lesão e maior intensidade no dorsal, que é isso que ele está querendo treinar aqui como foco. E aí depois ele fazia o levantamento terra. O levantamento terra, o Mike Mentzer via como um treino corpo inteiro terra, ele acaba estimulando tudo, mas ele via aí como costas, então para treinar costas, para terminar de fadigar costas, só que aí também já gerava um estímulo e um sinal nas coxas, porque gera um agachamento também. Então aí assim ele conseguia manter um sinal maior também de estímulo em coxas. E aí estimulava o treino, acabava treinando, estimulando um sinal por todo o corpo, que é aquele princípio do efeito indireto que eu acabei falando para vocês aí também. Então, olha só. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas é só isso? Será que funciona? Todos aqueles que eu treinei, que eu acompanhei, funcionou. Tanto é que na minha tese, vocês que me acompanham, os alunos que me acompanham aqui, já ouviu falando que na minha tese eu entrei na faculdade na hora do tudo ou nada e queria aprender sobre as rotinas de treinamento de Mike Mentzer e treinamentos de alta intensidade. E na tese da minha faculdade, eu acabei fazendo sobre Heavy Duty. Todos eles tiveram boas respostas, hipertrofia e força muscular. Eles tiveram perda de gordura também, acabaram abaixando a porcentagem de gordura, treinando 3 vezes na semana na divisão A, B e C. Segunda A, quarta B e sexta C. Mike Mentzer então visava dessa forma. E quantas séries Mike Mentzer visava para fazer um treinamento de alta intensidade nessa rotina ideal dele? O que ele tem publicado nos livros dele é uma única série só apenas. É o que basta. Mas como falado na live anterior também de Arthur Jones, aqui cabe o mesmo princípio. Você não vai chegar dentro da academia e só fazer isso aqui uma única série e ir embora. Não, não é assim. E alta intensidade. Você vai aquecer. Então se você vai fazer peito primeiro, você coloca lá uma série de supino inclinado e aquece com carga leve. Depois você aumenta a carga e aquece de novo. Aí você deixa uma carga mais pesada para fazer em torno aí de 3, 6 repetições sem a falha. Então você vai aquecer antes a sua musculatura alvo. Aí você faz essas séries, 3, 4 séries aí de aquecimento.
Quando você estiver realmente aquecido, aquele peitoral, e a articulação aí, aquecendo o tríceps, aquecendo o ombro, você vai para o pec deck. E aí no pec deck, você usa o máximo de intensidade possível até gerar falha muscular, até você ter a certeza de não conseguir fazer uma outra repetição. E logo depois volta para o supino com uma carga alta e realiza ali até a falha novamente. Quantas repetições Mike Mentzer via nesses grupos musculares? No peitoral, aí como o pec deck, ele via até 6 repetições, 6, 8 repetições no máximo, mas até 6 repetições. E no supino inclinado, cerca de 3, 4, que era para aumentar a intensidade. Se você fez bem feito o pec deck ou fly, né, como pré-exaustão, e chegou a falha muscular do peitoral, o peitoral já não vai aguentar muita coisa. E o tríceps e o ombro são mais fracos do que o peitoral, também não vão aguentar por muito tempo. E ele visa a intensidade de sobrecarga e intensidade de esforço. Ele vai se esforçar ao máximo, só que como já desgastou o glicogênio muscular, porque tem uma combinação aí de pré-exaustão, o músculo ali no exercício supino inclinado só vai conseguir fazer cerca de 3 a 6 repetições no máximo. E é assim que ele visava. E aí, para não desgastar muito o sistema energético, que é aquilo que eu falei no começo, se você for criando buracos, vai ficar demorando mais ainda para preencher e gerar hipertrofia. Ele só precisa mandar o estímulo. Depois de ter mandado o estímulo, acabava-se então o treino de peito e ele iria para as costas, onde vai fazer o mesmo princípio de pull down com o puxador supinado. E assim se encerrava, depois do terra, o treinamento de Mike Mentzer divisão 1. No levantamento terra, ele iria lá também fazer as séries de aquecimento. Na hora que, só lembrando, voltando um pouquinho antes, na hora que fosse treinar as costas, ele vai aquecer também. Qual que ele vai aquecer? O puxador supinado, que é o exercício composto. Porque ele só treinou peito ainda. As costas estão frias e o bíceps está frio ainda. Mesmo que começou a ser recrutado um pouquinho, mas não eram exercícios diretos para esses grupos musculares. Aí ele coloca a carga leve no puxador supinado, aumenta a carga de novo e faz novamente. Faz uma outra série mais pesada, só que sem gerar falha. Aí ele vai para o pull down, como pré-exaustão, gera falha, em torno de 6, 8 repetições, volta no puxador supinado para em torno de 6 repetições gerar falha. E colocava, às vezes, o sistema de treino rest pause. E aí depois ele ia para o levantamento terra. Quando se faz o levantamento terra, as pernas do indivíduo estão mais frescas ainda, ela não foi treinada. E aí, novamente, você tem que fazer as séries submáximas para aquecer e mandar um sinal para a perna que vai ser usada. E aí se gera a falha e acabou o treino 1 de peito e costas na rotina ideal, de acordo com o Mike Mentzer. Muitas pessoas ficam assim, será que funciona? Cara, funciona se você colocar a intensidade correta. Se você é uma pessoa que vai lá e treina fofo, treina leve, é óbvio que isso daqui é um treino muito curto, muito pequeno. Não vai te estimular. Porque você precisa recrutar as fibras musculares de contração rápida. E para isso você tem que acionar as unidades motoras de contração rápida. E essas unidades motoras de contração rápida, eu já falei isso em outras aulas. Vocês têm aulas específicas aí, somente sobre esses assuntos, e tem lives também. Que você precisa, para recrutar a unidade motora, você precisa de intensidade de carga ou de tempo. Você tem que ter um tempo, que ela vai recrutando da mais fraca a mais forte, e tem que ter a carga. Então, se você vai lá e treinar sem ser na falha muscular ou não treinar intenso, muitas pessoas falam assim, fiz o heavy duty e não funcionou. Mas aí você vai ver, a pessoa não chegou na falha de verdade e não utilizou cargas mais altas, não colocou uma carga realmente bacana para fazer os exercícios. Tem que ser o máximo de carga, sim, mas desde que o exercício esteja sendo feito de forma correta. Então, se você não seguir esses princípios, é óbvio que não vai funcionar. Como nada funcionaria praticamente, porque você tem que colocar a intensidade correta e o esforço correto. Então, se você for fazer o heavy duty, você tem que ter isso daí na cabeça, realmente fazer até a sua falha muscular, depois deixar descansar, porque senão realmente é muito curto, é muito pouco, e você precisaria de mais volume para conseguir gerar sinal anabólico, porque você não está chegando lá nas fibras de contração rápida que são responsáveis pela hipertrofia. Então, quando você vai fazendo treinos intensos desse jeito, mais curto, com uma série só, você tem que colocar o máximo de intensidade possível, tá? E aí, ó, Mike Mentzer ele colocava uma única série com repetições baixas até, então a carga estaria mais alta. E se você realmente fizer bem feito o heavy duty, você vai se sair desgastado, você vai sair exausto. Na rotina que eu estou atualmente, que eu vou entrar para hipertrofia, que eu vou comer um pouco mais de calorias e estou gerando hipertrofia muscular, tanto é que
tô comendo mais calorias, aí pode acumular gordura, enfim, não vem ao caso da nossa live agora. E aí eu vou entrar numa rotina praticamente dessas da rotina ideal de Mike Mendes, onde tem peito e costas. E quando você faz desse jeito aí, eu já fico até pensando, nossa, bicho, vai ser foda, passar mal no treino. E realmente, acaba passando, porque eu vou me esforçar ao máximo. Vai fazer o que tem que ser feito. São poucos exercícios, mas são suficientes. E não precisa mais do que isso quando você fez bem feito. É o que eu falei no começo da live. Depois eu só iria desgastando mais ainda meu sistema energético. E eu não preciso disso. E aumentando o catabolismo. Então só estimular, só fazer o que for necessário e pronto. Na rotina 2 de Mike Mentzer, tomar um gole aqui de café. Você que está chegando na live agora, seja bem-vindo. Tá? Hoje nós estamos na live 21. Estou falando sobre a rotina ideal de Mike Mentzer. Uma visão de estímulos além dos exercícios. E nós agora estamos no treino 2. E no treino 2, Mike Mentzer treinava então coxas e abdômen. E qual era as coxas e abdômen? Era extensora, com pré-exaustão. Aí você escolhia agachamento completo ou leg press. Em alguns momentos, tem livro que Mike Mentzer recomenda flexor e tem livros de uma rotina ideal de Mike Mentzer estar sem a flexora, que ele falava que às vezes poderia se desgastar bastante e você estimularia a parte posterior da coxa, treinando até a falha, o leg press e o agachamento. Já tem livro que ele recomenda a flexora. Em alguns lugares ele acaba recomendando a flexora e depois panturrilha em pé, um único exercício. No meu ponto de vista, também acho que é necessário você colocar a parte posterior, flexora, seria mais vantajoso, ainda mais se você tem deficiência em pernas e coxas, porque coxas dá mais trabalho mesmo de treinar em alta intensidade. E se você não conseguir fazer os 3 exercícios, porque se você realmente treinou de uma forma muito intensa nos 2 primeiros exercícios, aí você tem que dividir, colocando a flexora como primeiro exercício em vez da extensora, para conseguir fazer a parte posterior em um outro treino. E é isso daí eu vivo na prática, eu sei na prática, se eu puxo a intensidade dos meus alunos que conseguem empregar mais intensidade de sobrecarga e esforço, deu 2 exercícios e acabou. Muitos deles querem até ir embora depois, até eu mesmo, falar, acabou, não consigo nem chegar na panturrilha. 2 exercícios acabou. Por quê? Porque a perna é muito forte, é aquela pedra muito forte, grande, e se você tacar ela com intensidade dentro da piscina, maior ainda vai ser o sinal anabólico. E é isso que acontece na perna. Mas Mike Mentzer via da seguinte forma: fazia a extensora como pré-exaustão, o agachamento ou leg, flexora e panturrilha em pé. E depois abdominal, um exercício só. De abdômen também, porque é acionado muita contração do abdômen em todos os exercícios da divisão de treino. Então, treino 1, 2, 3 e 4 sempre pega muito o abdômen. E aí, do mesmo princípio do treino 1, você vai aquecer no composto. E qual que é o composto? O agachamento ou o leg press. E aí você faz as séries submáximas. Como fim de aquecimento, aumenta a carga para aquecer a musculatura e aumenta a carga um pouco mais para fazer um pouco menos de repetições, a fim de mandar um sinal para o músculo. Ó, se prepara aí, eu vou te usar para uma série mais pesada. E aí depois você fazia a extensora até a falha muscular, como para exaustão, ia para o agachamento ou para o leg press e fazia até a falha de novo e daria para colocar até um rest pause aí. Um detalhe só, quando você vai utilizar o agachamento, sempre se recomenda um agachamento, se for livre, que tenha uma gaiola bem estruturada, ou um agachamento rack. Por quê? Porque se você falhar, essas máquinas geralmente te protegem. Porque se você falhar, você vai para o chão. No agachamento livre, é mais complicado. E às vezes as pessoas nem chegam na falha mesmo no agachamento livre, porque senão pode dar algum problema. E é realmente arriscado. Então você tem que ter uma estrutura e saber treinar em alta intensidade quando você vai fazer as falhas. Lá na Academia Esparta, nós sempre temos as travas. Então os nossos leg press, nós mesmos fizemos buraco lá para colocar uma trava. Aí a gente coloca a trava de segurança e manda a paulada. Se a pessoa não aguentar, salva vidas aquela trava. Eu mesmo, ou vários alunos, vários clientes treinam até o limite, mas até a falha, que a perna não falhou, e aí depois a trava acaba segurando. Nós não nos arriscamos na Academia Esparta. Então nós temos supinos convergentes, fazemos um halter, não se faz com barra sozinho, tá? Quando se vai treinar até a falha em alta intensidade. Os agachamentos tem a trava, os leg tem a trava, justamente
por causa dessa questão aí de segurança. Tá? Outros, como a máquina como extensora, flexora, você pode mandar a bala sozinho, que se não aguentar é uma máquina, né? Mas aí não recomendamos o agachamento livre, justamente por causa dessas questões aí que se não aguentar você vai ter problemas mais sérios. Algumas pessoas também perguntam assim, mas e a panturrilha? Uma série só, um exercício só? Sim, Mike Mentzer recomendava uma série só e um exercício só. Quando você faz coxas bem feito, principalmente quando você faz flexora, você já aciona muito a panturrilha. E aí a panturrilha, ela é um grupo muscular muito resistente. Mike Mentzer falava que ela era muito resistente por ter fibras musculares resistentes. E aí Mike Mentzer recomendava então fazer muito intenso. É o grupo muscular que você tem que treinar de forma mais intensa possível, com muita carga e muita intensidade de esforço. Você tem que realmente se esforçar na panturrilha. Assim ela cresce. Outro detalhe. Lembra que eu falei tirando o sistema energético, que você vai fazendo os exercícios, vai minguando o seu sistema energético, favorecendo o catabolismo? Mike Mentzer também via essas questões. Às vezes, para se gerar uma hipertrofia muscular, olha só, pasmem, e pode ficar de cara algumas pessoas. Mike Mentzer recomendava 100% de retirada da panturrilha em alguns clientes. Por quê? Para não desgastar o sistema energético, a pessoa não conseguia chegar lá na panturrilha tão enérgica. E aí ele recomendava tirar, porque só o treino de agachamento, o leg, a flexora já era suficiente para fazer muita contração da panturrilha e mandar sinal anabólico. E a coxa está ali perto e é o que manda mais sinal anabólico, estava ali e estimulava. E eu mesmo já provei isso daí na prática. Eu tenho o diário de treino, posso mostrar ele. Teve uma época que eu mais evoluí, que tem a minha evolução no Instagram aqui, que a gente mudou, que eu estava fazendo um dia D, que é o dia fake, junto com o Marcelo, que é um atleta aí que eu acompanho. Eu tive boa evolução. Muitos dos meus treinos de coxa não conseguia nem chegar na panturrilha. E teve muitas vezes lá, durante o período de dois meses, eu acho que eu consegui treinar 5 vezes só a panturrilha. Se eu não me engano. Eu acho que mais ou menos isso. E só 3 deve ter sido tão eficiente assim. E quando foi tirar as medidas, minha panturrilha de um lado ganhou 1 centímetro e do outro 1,20 centímetro. Eu quase nem fiz panturrilha, ela hipertrofiou. Quando eu treinava com mais volume, não hipertrofiava tanto. Por quê? Porque os treinos de coxas estavam muito intensos e favoráveis. Mandava o sinal anabólico. Só que isso só funciona se eu conseguir treinar muito intenso. Porque se eu não conseguir treinar muito intenso, tem que aumentar o volume. Aí sim seria válido treinar 2, 3 vezes na semana a panturrilha, fazer um exercício a mais. Para você tentar gerar volume. Ou usar algumas manobras, né? Só que quando você fala em intensidade, que você vai usar o seu esforço máximo e fazer tudo o que você poderia ter feito e realmente se empenhar, às vezes não é necessário. E como ela é muito resistente mesmo, e pode favorecer o desgaste e gerar mais catabolismo, às vezes, porque se você treinou coxa assim muito bem, você vai chegar muito fadigado na panturrilha, aí o Mike Mentzer recomendava por causa disso, de retirar a panturrilha a fim de poupar energia, porque o sinal anabólico ali naquelas regiões já foi acionado. Só deixar o corpo agora se reestruturar e gerar hipertrofia. Então ele via dessa seguinte forma. E na prática eu já fiz isso e realmente se comprova até. Mas você tem que saber como fazer, quando fazer, de que forma fazer e que intensidade colocar. Então tem que ser bem compreendido essas questões de efeito indireto, fator de intensidade. Você tem que entender também dos processos de recuperação do corpo e do sistema energético, para saber como treinar realmente aí a panturrilha, quando é válido ou não treinar ela. Às vezes você não está conseguindo chegar na panturrilha, mas você tem que treinar, às vezes você vai ter que deixar um treino só para ela, então, se você está treinando coxas bem intensos. Mas enfim, era assim que Mike Mentzer via o treino de coxa. E aí ele falava que só isso daí era o suficiente. E realmente só isso daí é o suficiente. Porque quem faz bem feito coxa não consegue passar nem pro terceiro exercício direito. Ele tem mais volume de repetições, tá, gente? O pessoal fala assim, questão de volume, aumentar o volume. Mas perna por si só já deveria ter um pouco mais de volume nas repetições. Porque elas são mais resistentes do que a parte dos membros superiores. Então a Mentzer também recomendava cerca de 15, tem alguns lugares 20, mas na média de 15 repetições, 12, 15 repetições na parte inferior das coxas. Diferente da parte superior, que ele recomendava 6, 3, 6, no máximo 8 repetições. Aí já nas coxas ia até para 15, em alguns momentos 20 repetições. Porque
A perna ela tem muitas fibras musculares existentes. E você tem que quebrar essas existentes, passar pelas existentes para acionar as fibras musculares mais fortes de contração rápida, que são mais favoráveis à hipertrofia. E para isso acontecer, que eu já falei em outras aulas do sistema nervoso central, que estimula as unidades motoras, leva-se tempo. E como leva-se tempo, o volume tem que ser maior. Então, olha só, aí o volume das repetições são maiores, o que faz ir para cerca de 15, 20 repetições. E aí você consegue recrutar as fibras musculares de contração rápida a fim de se gerar hipertrofia. Devido a isso, como se tem um volume maior, por isso que tem maior desgaste também nas coxas. Então, por isso que elas são muito desgastantes. Eu acho engraçado que quando eu começo a treinar uma aluna, principalmente as mulheres, né? Porque para um homem isso daí já é comum. Mas as mulheres, elas começam a treinar, eu quero perna, fazer perna. Aí começam a treinar comigo, começam a se identificar com o treinamento de alta intensidade, começam a gostar e treinar bem, logo elas já estão preferindo fazer parte superior do que perna. Quando chega na academia eu já falo até para as mulheres, é perna hoje? Não, perna não, pelo amor de Deus, perna não. Parece que elas têm até que fazer um ritual do treino de perna antes de ir para a academia e começar a treinar. Porque realmente perna é desgastante devido a esses princípios, devido como eles vai baixando os sistemas energéticos. Então aí nós chegamos ao treino 3, treino C de Mike Mentzer. Talvez os que mais a galera, os homens e as molecadas gostam. Treino de ombro e braços, né? Bíceps e tríceps. E, seguindo os mesmos princípios, Mike Mentzer fazia o treino de ombros aquecendo com um exercício composto. E qual que era o exercício composto? Aí era a elevação lateral, aqui no caso, né? Ou o desenvolvimento. Ele acabava aquecendo até no desenvolvimento, que eu não acabei não colocando aí, porque depende da rotina de Mike Mentzer, de como que ele vai ver. Alguns lugares ele colocava um desenvolvimento, outros lugares não. Mas o mais comum mesmo era o que não tinha o desenvolvimento para a série de falha, tá? Mas ele podia às vezes utilizar até para aquecimento, somente para aquecimento, para mover as articulações, que aí você move a articulação, você já aquece um pouco também o tríceps, certo? Mas aí a rotina ideal de Mike Mentzer ele via praticamente assim, elevação lateral. Então ele fazia elevação lateral também para aquecer, e depois ele ia para a série de falha e já colocava na elevação lateral um rest pause. E já emendando como se fosse uma pré-exaustão para o crucifixo inverso, ou conhecido também pela elevação lateral curvada, que aí ele já mandava sinal no deltoide, e aí depois também treinava na elevação no deltoide pela elevação lateral, e depois deltoide posterior na elevação no crucifixo inverso, elevação lateral curvada. E como ele vai pegar o deltoide posterior, também manda estímulo em trapézio, manda estímulo nas costas. Então olha só o efeito indireto aí, certo? Então era um exercício para ombro, mas ele acabava acionando outros grupos musculares também, trapézio e as costas, né? Crucifixo inverso acaba pegando um pouco de dorsal também aí. Uma boa noite aí pro João, o João tá acompanhando a gente. Uma boa noite não, eu já tô pensando na noite. Uma boa tarde, João. Fica aí com nós aí. Estou falando sobre a rotina ideal de Mike Mentzer. E o João ele também faz parte aí da turma de membros aí da Academia Esparta, do plano projeto anual. Postei uns stories aí falando da oferta que está rolando lá na Academia Esparta sobre o projeto de treinamento anual. E o João aí também gosta de treinar bem aí, treinar em alta intensidade, e também faz parte aí dessa turma de membros. Uma boa tarde aí, João. E depois ele usava o rosca direta para bíceps. E realmente, só usava um exercício para bíceps. Ele fazia geralmente rosca direta, aquecia, e depois ele fazia para séries de falha rosca direta utilizando o rest pause. E depois ele utilizava tríceps. E o tríceps, ele fazia tríceps pulley. Aí ele dava uma aquecida também, ele podia aquecer na paralela, acabava fazendo séries de submáximas na paralela para aquecer melhor o tríceps, e utilizava o tríceps pulley como pré-exaustão. Tríceps geralmente é mais forte, mais resistente. Bíceps é muito pequeno, e como o bíceps é pequeno, ele desgasta muito o sistema nervoso central. E por desgastar o sistema nervoso central, é exatamente por isso que não se utilizava muitas repetições, em torno de 6 a 8, e apenas um exercício. Já tríceps é mais tolerante, suporta mais.
e usava o tríceps pulley como pré-exaustão para uma paralela. E a paralela ele usava o sistema de treino rest pause também. E aí a paralela ela já manda um sinal anabólico para peito, porque acaba contraindo peito e deltoide frontal. Olha só, no treino de ombro aí não tem ombro frontal, não tem deltoide frontal. E aí ele utilizava a paralela que manda sinal, estimula essa parte do deltoide frontal e acaba estimulando da parte inferior do peito. Então olha só que coisa bacana, é aqui onde as coisas vão encaixando e nós vamos voltar para falar tudo isso daí. O treino 1 que eu falei de peito e costas de Mike Mentzer, ele visava mais o supino inclinado. Ó, tinha o pec deck, né, ou fly inclinado, mas às vezes eu tirava o pec deck, parte medial e pegava bastante superior. Depois era o supino inclinado, que é o supino inclinado, ele pega a parte inferior, que Mike Mentzer visava que era a parte mais difícil de se conseguir e é o que ele mais favorecia, porque quando você treina muito parte superior, você também acaba se estimulando a parte medial. E aí não tinha o inferior. Só que aí depois aí, ó, no treino C, tinha um estímulo na parte inferior com a paralela. E a paralela pega muita parte do peitoral inferior. Então todos os grupos musculares, todas as porções eram bem treinadas e favorecidas na rotina ideal de Mike Mentzer. Era assim que ele via. E Mike Mentzer também falava que no supino inclinado você tem que colocar bastante intensidade. E às vezes dá para você colocar repetições parciais, que é outro sistema de treino, a fim de favorecer mais ainda a intensidade do peitoral, da parte superior. E seguindo esses princípios que eu estou falando aqui, foi que Mike Mentzer conseguiu a pontuação perfeita que eu falei lá no começo da nossa live, os 300 pontos. Pontuação perfeita de Mike Mentzer. E ele utilizava esses princípios, que são princípios do método de treinamento de alta intensidade. E aí ele colocava, então, muita intensidade no supino inclinado, na parte superior do peitoral. E aí na paralela nós temos aí a parte inferior. E eu vou falar todas as combinações aqui de novo, que eu vou voltar aos slides. E aí nós entramos de novo na parte 4. Então, lembra no treino 4, que é o treino D. Então, aquilo que eu falei antes, olha só, aqueles que eram desfavoráveis e tinha a simetria do corpo muito desregulada, com a parte inferior bem mais fina do que a parte superior, Mike Mentzer colocava 4 treinos. 1, 2, 3 e 4, onde o 2 e o 4 era a perna, a fim de tentar aumentar o estímulo local das coxas, a fim de que elas gerem mais hipertrofia. Se a pessoa já estava regulada e tinha boas pernas, ou era mais vantagem, tem aquelas pessoas que têm a perna mais evoluída que a parte superior, aí ele mantinha somente um treino de perna, ele fazia 1, 2 e 3, que aí só o 2, né, era o treino de perna. Então, via dessa forma. Agora, para você entender essa questão do efeito indireto que eu falei antes, lembra do efeito indireto que eu acabei falando antes? Vamos voltar um pouco aqui. Olha lá, então aqui nós temos pec deck ou fly como pré-exaustão. O que é aqui? Peito. Pega toda a porção do peito, pec deck, porção medial, supino inclinado. Nesse peitoral aqui, pec deck e o supino, o que nós trabalhamos? Com foco diretamente para peitoral. Então, ó, pensa os 4 treinos do Mike Mentzer como um ciclo. Esses são os ciclos, tá? Meu mão aqui são os ciclos. É um ciclo. Tá? Toda vez que você faz o treino 1, você iniciou o ciclo. Você fez o treino 4, você fechou o ciclo. Quando você voltar de novo no treino 1, é o segundo ciclo. Pensa nisso. Então aí você vai fazer pec deck supino inclinado. Aí você está estimulando o peitoral. Com esses exercícios, você está tracionando deltoide, né? Todas as porções do deltoide, porque você está fazendo supino, está fazendo o supino ali acaba pegando ombro frontal, né? Até, e tríceps. Então você fez diretamente para o peito e acionou de uma forma indireta, mas também bem próxima, ombro e tríceps. Então você estimulou bem esses grupos musculares aqui nesse treino. Peito como focado, depois ombro e tríceps. E a gente sabe que depois as ondas iriam diminuindo, mas também gerando sinal anabólico por todo o corpo. Depois você vai para costas. E aí costas usa pull down, né? Às vezes o pull down máquina, que é o pullover máquina de Arthur Jones, que é da máquina Nautilus, né? Eu podia ter colocado aqui o pullover máquina, mas eu coloquei o pull down, que é o mais comum aqui no Brasil aqui esse exercício. Aí usa como pré-exaustão do dorsal. O que vai pegar? Dorsal.
fadiga dorsal. Depois ele já parte para o puxador supinado. Puxador supinado, o que é também? Costas, é dorsal. Mas aí, como ele está com a mão em supinação, aciona mais bíceps e traciona antebraço. Então, olha só, já tivemos foco em costas, dorsal, e tracionou bíceps e antebraço. Sinal anabólico aí também. Então, foi uma vez diretamente costas e indiretamente bíceps e antebraço. Depois nós temos levantamento terra, que é aí corpo inteiro. Pega muito costas, bíceps, lombar, trapézio, antebraço e ainda pelo movimento glúteo, posterior de coxa, quadríceps para empurrar. Então, ou seja, panturrilha, pega tudo. Então aí você mandou, ó, tá vendo? É um treino diretamente para peito e costas, mas eu já falei de indiretamente também ombro, bíceps, tríceps, glúteo, coxas, panturrilha. Foi um treino que pegou, acionou um sinal anabólico pelo corpo inteiro. O corpo inteiro passou aí por um sinal, por uma sinalização. Aí nós vamos para coxa. Coxa é aquele do efeito indireto, é a pedra mais intensa jogada dentro da água. Mandou sinal pelo corpo inteiro, tá? Ainda mais se você fizer a cadeira extensora e catando de assim, você está se mandando sinal mais ainda no antebraço e transferindo para o braço. Né? Se você pegar assim pegar aqui no agachamento hack ou pegar embaixo na cadeira extensora, você está mandando uma sinalização ali porque você está fazendo força, está fazendo aquela contração. Da mesma forma como eu falei antes, se você tiver no puxador, a pessoa vai fazer tanta força no puxador aqui, ó, que ela acaba contraindo bem a panturrilha lá embaixo até. Né? Então acaba acionando aquelas fibras musculares. E aqui, então, ó, aqui nós fizemos um efeito indireto para a perna, que é no levantamento terra, e tivemos diretamente para coxas, né? Extensora, flexora, os agachamentos, panturrilha. E aí o abdômen também. Então, ó, aí aqui no treino 12 nós já passamos por um efeito indireto, um sinal indireto e um sinal direto. Aí no treino 3 é diretamente para ombro, bíceps e tríceps. Está claro isso? Só que olha só, vamos ver os detalhes. Na elevação lateral você também aciona trapézio, né? E você está puxando, você está elevando o seu braço na lateral, acaba acionando trapézio. Depois nós temos crucifixo inverso, que é ou elevação curvada. Ele é ombro também, que é a sinalização direta, o efeito direto, e de uma forma indireta também trapézio e costas, e acaba acionando costas ali, né? Trapézio, o romboide, acaba os redondo maior, redondo menor, acaba acionando aqueles grupos musculares. E quanto mais você chega na falha, mais intensidade de esforço você coloca, mais outros grupos musculares vão sendo recrutados, maior é a sinalização daqueles grupos musculares auxiliares, que manda mais e ativa mais um sinal anabólico ali. Então olha só que bacana, como é, se você entender isso daí, você vai entendendo todo o conceito, você vai conseguindo estruturar melhor, ter uma visão melhor para montar a sua rotina ideal. Por isso você tem que entender sobre essas questões do efeito indireto, o sistema energético, e como é encaixado esses treinamentos, essas divisões, esses exercícios. E depois aí, nós fazemos rosca direta. Rosca direta, ela é diretamente para o bíceps, mas você está puxando. Só que olha só, quando você faz rosca direta bem feita, ele desgasta muito o sistema nervoso central, você fica fadigado. Então por isso que o Mark Manson fazia um exercício só, uma série só. Lógico que tinha um aquecimento antes, séries submáximas. Mas você já percebeu que quando você está fazendo rosca direta tão bem, você acaba contraindo o dorsal? Então acaba acionando, você acaba nem que se for em isometria, você acaba acionando o dorsal para auxiliar no movimento, fazer a contração da musculatura. E depois nós vamos para tríceps. E olha só, no tríceps, pulley, você já vai acionando um pouco o peito. Peito, abdômen, pega muito abdômen no peitoral, o abdômen no tríceps pulley, né? E aí depois você vai usar como pré-exaustão na paralela. A paralela, por muitos profissionais, é considerado o agachamento da parte superior. Ela acaba pegando praticamente toda a parte superior. Toda. Só que ela é mais focada em tríceps e ombro e peito inferior. Então olha só, de acordo com o efeito indireto, que eu falei, aí já está um treino que é diretamente para bíceps e tríceps e ombro, e indiretamente costas foi treinado no crucifixo inverso, rosca direta, e o peitoral na paralela. E no tríceps pulley também. Mas principalmente na paralela com o peitoral inferior. Então aqui nós tivemos diretamente para ombro, bíceps e tríceps, e indiretamente para peito e costas.
Então, olha só, dentro desse ciclo, depois de novo é perna, que é o mesmo que eu falei antes, não preciso repetir. Então, dentro desse ciclo, foi treinado diretamente o peito, costas, uma vez, e indiretamente mais uma vez, 2 vezes dentro do ciclo. Ombro, bíceps e tríceps, mesma coisa, diretamente uma vez e uma vez indiretamente. E perna foi treinado mais porque você precisa favorecer mais a perna. E ela manda sinal anabólico por todo o corpo. Então, dessa forma, Mike Mentz estruturava sua divisão de treino na sua rotina ideal. O que ele dizia que realmente era a parte mais importante. E era uma divisão de treino extremamente favorável ao fisiculturismo, que é o que ele chamava. Seguindo esses princípios do efeito indireto. Mas só funciona, lembrando, só funciona quando você coloca intensidade. E o que é intensidade? Intensidade é a carga mais alta e o esforço. Não é somente carga. Se você colocar uma carga alta, mas por fazer mal efeito lá, só faz 1, 2, 3 e para e não chegou na falha, não virou nada. Tem que ter a carga e tem que ter o esforço. É assim que você tem que visar o treinamento de alta intensidade para fazer valer, para fazer favorecer. Se não, você pode ver essa estrutura de treino dele aí, achar pouco, achar que não vai funcionar, fazer de qualquer jeito e óbvio que aí não iria funcionar. Você tem que fazer bem feito, tem que fazer para valer. Outro detalhe para finalizar a nossa live. Lembrando, pessoal, se você tiver alguma pergunta, boa noite a todos que vocês estão vindo aí. Eu não consigo ver todos que estão entrando porque eu estou na tela do meu computador, mas eu tenho um celularzinho aqui no canto que às vezes eu consigo ver. Mas não é o meu celular que eu fico gravando a tela aqui. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa sobre a live, se tiver alguma pergunta, mande aí, que eu vou entrar aqui depois nos comentários e vou acabar respondendo todo mundo. E olha só, um fator interessante de Mike Mentz que falava aqui, para finalizar, já chegar na parte final da nossa live, ele via esse treino então dividido em A, B, C, D, que é 1, 2, 3 e 4. E aí não fazia as 4 vezes na semana. Ele recomendava cerca de 2, 3 vezes na semana. Mike Mentz então favorecer aquela parte do sistema energético que eu falei, recuperação. Tem que estimular a hipertrofia muscular, mandar um sinal anabólico, mas também tem que deixar o corpo descansar, recuperar e se recuperar desse estresse causado pelo treinamento. Quanto mais intenso, às vezes mais dias você teria que dar. E questão da rotina, então, de descanso. Mike Mentz recomendava um treino, né, qualquer treino que você fizer, 1, 2, 3 ou 4, e depois descansar cerca de 3, 4, às vezes 7 dias. Ou seja, às vezes você teria que descansar uma semana até repetir um outro treino. Olha só que fato interessante. O que vai fora do comum do que a maioria das pessoas pregam hoje em dia aí dentro da academia. É claro que para você dar 7 dias de descanso, aí, presta atenção, hein? Para você dar 7 dias de descanso, você teria que treinar muito intenso. Já teve vezes de clientes de Mike Mentz ter que descansar mais até. Mas é porque o cara era um atleta profissional e treinava muito intenso. Mas, para você chegar nesse nível, teria que treinar muito, muito intenso. Então, na maioria das pessoas na prática que eu vejo dentro da academia, é 2 dias de descanso. Se treinar bem feito. 2, 3, porque eles não são atletas e tal. Não treinam com uma intensidade tão alta assim. Então, aí descansaria menos. Mas Mike Mentz recomendava 4 a 7 dias. No seu livro, no livro de Mike Mentz aí, de treinamento de alta intensidade, o HIIT, vocês podem precisar, tem o e-book dele aí na Amazon, vocês podem comprar, ele é em inglês, só que dá para ir traduzindo. Vocês vão ver lá na rotina ideal, que vai estar de 4 a 7 dias de descanso que o Mike Mentz recomendava, a fim de tentar fazer toda a recuperação do sistema energético, que levaria aí 1, 2 dias, 24, 48 horas que eu acabei falando no começo da live, e depois mais 1, 2 dias aí de hipertrofia muscular, para se ganhar volume e força muscular, e aí você vai lá e faz um treino mais intenso. Então ele recomendava de 4 a 7 dias. Então olha só, e Mike, olha só que interessante também, eu falei do ciclo, 4 treinos, fecha um ciclo. E aí Mike Mentz falava que você não tem que programar dentro da semana. Treino 1 é segunda-feira, treino 2 é terça-feira, treino 3 é quarta-feira. Não existe isso para Mike Mentz. Ele falava que você tinha que fazer treino 1 é segunda-feira. Aí você vai descansar a fim de recuperar seu sistema energético. Se você teve que descansar 3 dias, terça, quarta, quinta. A sexta-feira seria o treino 2. Aí você descansou sábado, domingo, a segunda. Aí a terça-feira é o treino 3. Olha só que interessante. Então eu fiz isso.
Os princípios do método Caos que eu venho aplicando também seguem essa linha. Tem, às vezes, necessidade de descansar mais. E aí não fica fixo dentro de um dia da semana. Então é assim que nós vemos. O meu treinamento é assim. O atleta Marcelo aí que vem ganhando destaque também é o mesmo sistema. A gente não fixa o dia tal tem que treinar isso. O que a gente fixa é que a gente tem que seguir essa linha de treino. Esse raciocínio, hoje é isso, e depois eu vou lá e isso. Um fato interessante que sempre acontece nas academias, quando o cara perde o treino, é sempre o treino de perna, e depois já vai no outro treino, né? Treino de braço ou peito para sair na rua. Então, na maioria das vezes a gente vê isso daí dentro da academia. Nós que treinamos em alta intensidade, gostamos de treinar e fazemos isso daí porque é um esporte que a gente gosta, a gente só dá os descansos necessários e quando volta pro treino que é o seguinte. Fez o treino 2, descansou o suficiente, treino 3. Depois descansou, treino 4. E assim sucessivamente. Então olha só que fato interessante, o Mike Mentzer pediu para descansar um pouco mais. É lógico que se você não treina pesado, você pode no outro dia treinar o treino 2. Né? Você fez o treino 1, não foi pesado, no outro dia você estaria pronto para fazer o treino 2. Além do mais, se você for no treino fofo, se você treinou bem levinho, fez o treino 1 num dia, no outro dia você pode voltar e fazer o treino 1 de novo. Porque não desgastou tanto, nem mandou sinal anabólico, então quanto mais leve o treino, mais cedo você pode repeti-lo. Então tem que levar isso daí em consideração. Isso é o que eu vim trazer para vocês da rotina ideal de Mike Mentzer. É uma visão de estímulo, além de exercícios. Porque, como eu falei no começo, o músculo se acostuma à intensidade. Isso que Mike Mentzer pregava. O músculo se acostuma à intensidade e não aos exercícios. Mas eu passei aqui uma ideia de como você tem que ter uma visão aí de encaixar os seus exercícios, pensando no sistema energético, pensando na recuperação e pensando no sinal anabólico e pensando aí também principalmente no efeito indireto. Certo, pessoal? Isso que eu vim trazer aí. Ficou até uma live um pouco longa. Lembrando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer agora. Se você está vendo esse replay, você pode me mandar no direct depois aí que você assistir essa live, beleza? Agora é a hora de você fazer uma pergunta. E pode fazer a pergunta aí que eu só vou dando alguns recados. Eu sei que tem um delay aí, enquanto vai chegando aí para vocês verem do delay, eu vou falando aqui. Essa nossa live vai ficar disponível por uma semana no canal do meu Instagram, tá? Então você pode acompanhar essa live aí por uma semana no canal do meu Instagram, pode ver ela. Se você entrou e viu um pedaço, pode revê-la de novo por uma semana. E vai ficar por 2 semanas no canal do meu YouTube, beleza? Vocês podem entrar lá no canal Renan Demarque Treinador e acompanhar lá, vai ter a da semana retrasada, beleza? Se tiver alguma pergunta, é hora de fazer agora, pessoal. Certo, então. Bom, não tendo perguntas, nós iremos ficar por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima quinta-feira, bom final de tarde, uma boa noite e um ótimo final de semana, uma feliz Páscoa para todo mundo, um ótimo feriado aí para vocês, beleza? E nós nos encontramos de novo no próximo Um Café pro Treino, ok? Uma boa noite a todos. Não tendo perguntas, a live vai se encerrando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima Um Café pro Treino, a parada do treinador.